O coração é o seguinte, é uma bomba, sabe? Em que ele se contrai e relaxa. Isso faz com que o sangue seja transmitido para todo o corpo, vai para a cabeça, para os braços, para as pernas. Conforme ele se contrai, ele empurra o sangue dentro das artérias que vão nutrir todo o corpo do indivíduo. Então é uma bomba hidráulica que contrai e relaxa, tá? E ele também é nutrido, esse músculo, porque nada trabalha de graça, precisa de nutrição. Tem as artérias coronárias que levam o alimento para esse músculo contrair e relaxar. Tudo que é maltratado vai poder apresentar falhas depois, né? Vamos dizer que você fume muito, que você beba muito, que você tenha pressão alta, que você está usando aquela força do coração com mais peso do que precisa. É como o motor de um carro que você carrega muito peso, ele vai se estragar antes, vamos dizer. A doença mais comum do coração é a pressão alta, né? A hipertensão arterial. E a doença que mais mata de todas são as cardiovasculares, mais do que qualquer outro tipo de doença. E a doença que mais mata do coração é o infarto. O homem está mais propenso que a mulher, tá? E isso vem se igualando nos últimos anos porque a mulher começou a trabalhar fora, além de trabalhar em casa, ela tem a dupla jornada, ela passou a fumar, ela está mais estressada. Então a mulher, depois da menopausa, já começa a se igualar ao homem, porque o hormônio feminino protege a mulher. Enquanto ela não tem a menopausa, então ela tem menos doença do que o homem. As idades. O homem já com 40 anos já começa a aparecer os infartos. E a mulher depois da menopausa, depois dos 55 anos. Tá? Então, é mais comum no sexo masculino e na idade, no homem depois dos 40, na mulher depois dos 55. Hipertensão arterial é uma pressão maior do que a habitual que o indivíduo faz para ele empurrar o sangue dentro das artérias. Então, hoje é considerado que o indivíduo que tiver pressão máxima maior ou igual a 14, ele tem pressão alta. E a mínima igual ou maior do que 9. Então, o indivíduo deve ter uma pressão abaixo de 14 por 9. Isso que significa pressão alta. A hipertensão tem alguns fatores que são principais. O excesso de sal. Então, a pessoa que coma muito sal tem uma predisposição. Outras causas são genéticas, né? O indivíduo que tenha na sua família muita gente com pressão alta. Outros ainda têm, vamos dizer assim, muita presença de colesterol, muito estresse. Então essas pessoas vão ficando com as artérias endurecidas e o coração tem dificuldade de injetar o sangue dentro das artérias, ele tem que fazer mais força, tá? Então essas são as causas principais da hipertensão arterial. Muitas vezes a pessoa não sente nada, então ela não se cuida, não se trata. O ideal é, primeiro, fazer uma dieta, evitando comer quantidade excessiva de sal, tendo um peso normal para a sua altura, tá? A pessoa não sendo obesa, não sendo gorda. E em outros casos, em muitos deles, a pessoa precisa tomar algum medicamento para baixar a pressão. Então ele tem que consultar um médico que vai, além de fazer a dieta, de praticar exercícios, que também reduz a pressão, porque você pode te ajudar a emagrecer, o uso de medicamentos e muitas vezes para a vida toda. Porque a pressão alta, numa crise hipertensiva, como você está dizendo, ela sobe rapidamente, muito intensamente, se a pessoa não se tratar, ela tem um risco de ter um derrame cerebral. Romper um vaso na cabeça, fazer um sangramento e a pessoa depois pode ficar paralítica. Isso é um acidente vascular cerebral, pode ocorrer se não tratado imediatamente. Imediatamente procurar um serviço, um hospital, que tenha um pronto atendimento de pessoas bem treinadas para atender isso. Isso é muito importante. Prevenir a hipertensão, então, primeiro, não ser estressado em demasia. Então, aquela pessoa muito ambiciosa, que quer ficar muito rica, que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não dá. Dê os passos conforme o tamanho da sua perna. Segunda, um pouco sal, peso normal. Se você tem colesterol aumentado, trate. E se você tem já hipertensão, porque
ela tem muita gente na sua família, é tratar com medicação. 13 por 8,5 para baixo, essa é a pressão ideal para qualquer idade. Eu posso ter 70 anos, também não devo ter mais do que 14 por 9, tá? Que periodicidade vai depender da sua idade. O jovem não precisa ter tanta frequência. A Organização Mundial de Saúde determina que se você tem 40 anos ou mais, você deve ir a um médico pelo menos uma vez por ano para aferir, medir a sua pressão arterial. Quem já sabidamente tem pressão alta, isso deve ser muito mais frequente, sabe? Até uma vez por mês, mas também não deve ser ficar medindo a pressão toda hora, porque isso gera para algumas pessoas muita ansiedade. O nosso coração, nós não sentimos ele porque ele tem um ritmo certo. Ele bate, vamos dizer, 60, 70 vezes por minuto. Quando estes batimentos se tornam irregulares, isso chama-se arritmia, isto é, fora do ritmo cardíaco normal. Algumas pessoas não sentem nada. Para perceber, você deve palpar o seu pulso e daí então você vai verificar se ele está aquele batimento bem rítmico, como ele sempre é. Ou às vezes você vai perceber que ao invés de ele estar naquele ritmo normal, ele é totalmente irregular. É assim que você consegue detectar. Agora, existem arritmias que elas são muito severas, que a pessoa sente-se muito mal. Então ela percebe naturalmente que o coração, você sentiu o teu coração porque ele deve estar com arritmia. Porque normalmente, em vida normal, você não percebe o teu coração. Quando você está percebendo é porque possivelmente você está com alguma arritmia. Existem arritmias que são consideradas banais, que nós médicos nem tratamos. Só vamos tratá-las, essas banais, se o paciente estiver incomodado com ela. Principalmente quando ele vai deitar, ele percebe às vezes. Durante o dia, normalmente não percebe. Essas, normalmente, a gente não faz nada. Aquelas que são graves, que são acompanhadas, por exemplo, no início do infarto, muitas vezes é a causa da morte do indivíduo. Ela faz o coração disparar tanto que ele não tem tempo de contrair e relaxar. Então esta precisa fazer uma cardioversão, um choque no coração para ele voltar a bater normal. Ou o uso de medicação injetável para ele voltar à normalidade. Angina é quando você tem um problema na coronária, é que ela está parcialmente entupida, então tem depósito de colesterol lá dentro dessa coronária, o sangue para repouso, atividades básicas, ele está passando o suficiente, o músculo não sente a falta do oxigênio. Quando ele vai fazer um esforço, vai uma determinada subida, ou vai jogar, praticar algum esporte, ele sente a dor no peito. É a falta do oxigênio naquela região porque está obstruído parcialmente. Então esse indivíduo deve precocemente procurar um médico, se ele tiver isso, porque isso é um sintoma que indica que no futuro ele poderá vir a ter um infarto. Isso é muito importante ele procurar um médico. Ela não é num ponto só, ela costuma ser em essa região external aqui, toda essa região, não é num pontinho só. Ela pode, essa mesma dor daqui, se irradiar para os braços, principalmente para o braço esquerdo. Também pode se irradiar para a mandíbula ou até para a região dorsal. Ela dura habitualmente de 1 a 2 minutos até 20 minutos. Quando ela passa desse tempo, habitualmente pode vir a ser um infarto. E ela pode ser acompanhada de palidez, a pessoa fica muito pálida, e transpira, mas transpira abundantemente. Então essa é uma dor que ele tem que imediatamente procurar um cardiologista. Quando ela é muito intensa, a lesão da coronária, você vai ter que levar esse indivíduo para fazer uma dilatação da coronária com catéter, que se chama angioplastia. Ou uma ponte de safena ou ponte de mamária para desobstruir aquela região que está entupida. Tá? Então você vai fazer uma derivação desviando daquela obstrução. Essa é para as situações mais graves. Para outras situações, você vai fazer prevenção, que é o uso de medicamento, prática de exercício, redução do estresse, controle da diabetes, diminuindo o seu peso. Essas são as medidas mais adequadas para evitar ter complicações dessa angina. Então você tem uma plaquinha de gordura lá que a gente estava falando, você está tendo angina. Aquela plaquinha está obstruindo, vamos dizer, 80, entupindo 80, 90, 70% da artéria. Uma hora ela se rompe
e vêm as plaquetas e formam um coágulo e entope 100% da coronária. Então nada mais passa nessa coronária. Esse músculo cardíaco que está aqui embaixo, que era nutrido por essa coronária, ele não recebe mais alimentação. E não recebendo oxigênio, glicose, ele morre, ele necrosa. E deve ser atendido imediatamente para você desentupir e refazer a circulação. Se passar de 6 horas, aquele tecido está morto, você não tem o que fazer por aquela região. Se for muito ampla, essa região for muito grande do coração, que você perde muito dessa bomba, você pode morrer. Consultar periodicamente o seu médico, levar uma vida menos agitada, tá? Ser menos perfeccionista, ter lazer, se alimentar com pouco sal, pouca gordura, praticar exercício. E se ele tiver, por exemplo, diabetes, tratar diabetes. Se ele tiver hipertensão, tratar hipertensão. Tá? E se ele tiver angina, vá imediatamente procurar um serviço habilitado a te atender de uma maneira eficiente, rápida, né? Essas são as medidas que a gente sugere.